Boa noite, pessoal. Pô, aquele material que eu acabei de te mandar, Wesley, se puder colocar na tela pra galera que não viu, ia, ia ajudar, pra eles terem alguma coisa pra acompanhar. Mas então, pessoal, enquanto o Wesley vai colocando, eu posso ir começando já a falar, né, o que vai ser dessa nossa aula de hoje, né? Que tem mais 2, 3 semanas mais ou menos que a gente teve, né, aquela primeira aula. E depois disso, né, teve alguns problemas aí, e aí a gente ficou com esse problema também na comunicação com vocês. Mas agora tá, tá resolvendo as coisas, né, aos poucos, e hoje a gente vai dar continuidade, né, aquelas conversas que a gente estava tendo na primeira aula, né, que a gente estava falando o que era geografia, o que a geografia mais estuda, né, e agora a gente ia entrar no segundo tema, né. Mas antes de a gente entrar nesse segundo tema, eu queria saber de vocês, né, que estão assistindo, que estão aqui na aula, né, e que estavam também na aula passada, algumas coisas, né, pra gente recapitular, né, os assuntos, porque certas coisas vão ter alguma relação, né. E, sim, eu queria que vocês, né, falassem, além do que, antes da gente falar, né, do que foi esses assuntos, eu queria saber o que vocês acharam, né, pra gente ter um feedback de como é que foi o andamento daquela aula, pra saber o que a gente pode ir melhorando, né, o que foi bom. Boa noite, professor. Matheus. Bom, Matheus, então, eu não estava nessa primeira aula, então não tem como te dar esse feedback e tal, Uhum. né? Mas estamos aí para continuar a partir de agora. Tranquilo. É que eu também não lembro de todo mundo que tava. Eu lembro da Edenilda, mas as outras pessoas eu realmente não lembro. Que eu tenho um problema assim grande com esquecimento, né? Ainda mais de nome de pessoa. E aí, mais com o tempo a gente vai pegando o jeito. É, Matheus, deixa eu ver se eu lembro. Foi aquela aula que você tinha dito a respeito de estado, de território, aquelas coisas? Isso, que eram os conceitos da geografia, né? Aqueles Isso. 5 conceitos. Porque é o que eu lembro mais ou menos. Uhum. Porque eu não cheguei a anotar nada, eu não tinha copiado nada. Você Então, colocava ali daquelas no... coisas, né? Daquelas coisas que você lembra, né? O que a gente tinha falado que a geografia estuda, né, como objetivo? Putz, o espaço em si, no caso, eu tinha coisa até que eu achava que era a parte de história, e você falou que não, que era da geografia, mas agora, não, sinceridade, eu não estou lembrada, mas eu lembro da aula, mas eu não lembro, assim, exatamente o que foi falado. Sim, entendi. Mas o que você falou, né, da organização do espaço, né, é basicamente isso, né, a organização do espaço terrestre, né, que a gente vai chamar de espaço geográfico, que é onde vão Aí você acontecer essas explicou o lance de relações. longitude, latitude, como é que a gente fazia. Eu mesma não Isso, sabia isso. aquele cálculo, que tinha Uhum. tipo um gráfico, né? Que você falou que não precisava dizer que eu tinha feito errado, que não precisava de fazer esse negativo. Até que a outra menina também se confundiu como eu, que a gente Sim, contou, sim. fez a partir de um zero, mas a gente esqueceu que tinha o lance do horário. Uhum. Foi mais ou menos isso que eu lembro. Foi essa parte aí de fuso horário que a gente foi mais pro Isso, final da aula, né? isso. Mas a gente falou, né, mais assim naquela aula, o que era o principal, né, da gente entender qual era o principal objeto de estudo, né, da geografia, que é essa organização do espaço geográfico, né, que aí vai Isso. ser
esses lugares no mundo, né, onde vão acontecer essas relações do ser humano se organizando, né, em sociedade, e também como o meio, né, que a gente vai estar ocupando vai ser influenciado e vai influenciar no nosso tipo de organização, né. E dentre isso, né, que a gente viu que a gente tem, né, alguns, né, instrumentos para poder facilitar, né, nosso estudo da geografia. Que o que vocês, sim, falaram, assim, de imediato, né, que é o mais comum, né, das pessoas falarem quando qualquer coisa, né, a respeito de geografia, né, é a bússola e o segundo, né, era o mapa, né, que é todo mundo fala a respeito dos mapas, né, que a geografia é a ciência dos mapas, vai ficar estudando muito mapa, etc. Mas a gente viu, né, que esses mapas, né, nada mais são do que apenas um instrumento, né, de estudo para a gente, para facilitar a nossa observação sobre esse espaço, né, que a gente vai estar localizado. E eu queria, assim, antes do Wesley colocar a apresentação, já colocou, mas aqui. Mas o que vocês acham, né, que são esses mapas? O que seria um mapa, assim, aleatoriamente? Bom, eu entendo como uma forma de retratar, né? Sim, tem vários tipos de mapas, uma forma de retratar numa escala menor, né? Um desses muitos dados que a geografia estuda, seja populacional, de território. Isso aí. Mais alguma coisa? Era Não, isso. não. Porque se se fosse uma pessoa só para calcular essas coisas todas no mundo, ficaria difícil. Então, ele dividido fica muito mais fácil, Isso né? aí, o que Cada vocês um faz falaram, sua parte. o que vocês falaram, né, tem duas coisas, assim, que são primordiais, né, para o mapa. O que a Edenura falou agora por último tem a ver com o que a gente vai ver mais pra frente a respeito de escala, né? E o que o Bernardo, é Bernardo mesmo seu nome? Você foi? Isso, Bernardo. E o Bernardo falou tem a ver com a questão do recorte que as pessoas vão fazer, né? Para qual vai ser essa área de estudo que a gente vai estar olhando, né? Que aí quando a gente vai estar analisando uma área, a gente vai fazer esse desenho, né, dessa área. Aí vão ter vários tipos de mapas, né, que vão estar elaborando isso. E o que ele falou também tem a ver com uma coisa que a gente vai estudar mais para frente, né, que são esses mapas temáticos, né? Que cada tipo de mapa que a gente vai fazer, a gente pode dar um tema para ele e fazer uma projeção, né, mais específica. O que ele falou a respeito das populações é um mapa assim até comum de se cair, né, nos vestibulares, que é pela concentração, né, de pessoas ao longo do mundo. E aí você tem, né, de acordo com a forma, né? Então, quanto mais pessoas estiverem num lugar, aquele país, aquela área, né, vai ter uma forma mais inchada, né? E aí você vê que o mundo, né, ele vai começar a ter várias formas diferentes, né, por conta disso. Aí você vê nos Estados Unidos tem um inchaço, né, maior, uma forma, né, um pouco maior. O Brasil também vai ter, justamente por serem esses países, né, aqui da América, com uma concentração de pessoas. E aí, quando chega, né, naquela parte da Ásia mais específica, né, da China e da Índia, você tem esse inchaço, né, populacional e você tem uma forma assim muito distorcida no mapa, né? Mas além, né, dessas duas coisas que vocês falaram, o mapa, né, ele também pode ser visto como uma tentativa, né, de representação da realidade do mundo, né, que a gente vive. Então a gente vai tentar, né, pegar todas essas coisas que a gente vê no mundo, né, e tentar desenhar de alguma forma. Isso pode ser desde o desenho, né, do seu quarto, da área, né, do seu quarto, até o desenho da área do mundo, né? E uma segunda, né, coisa que a gente tem é que todo mapa, né, ainda mais quando a gente fala de mapa mundi, ou então mapa, né, em questão, né, de escala global, ele nada mais vai ser também do que uma representação de poder, né? E o porquê que o mapa ele pode ser uma representação de poder também? Eu não faço ideia. Vou chutar aqui. Será o domínio? Tipo assim, isso aqui, essa área é minha. Hum,
Então, assim, eu tenho poder sobre aquilo, eu não sei, eu tô chutando. Isso aí vai influenciar numa parte, né? Mas não é isso diretamente, né? Pô, mas, professor, eu tô com tanto sono que tá difícil raciocinar, cara. Não, eu tô no chute mesmo. Não, sério mesmo, tô bugando aqui, mas, sei lá, quando se fala nessa questão de poder, eu penso nessa questão quando se fala em mapa, eu lembro muito da questão do mapa da África, né, de como esses poderes estão tão claros até hoje na questão do desenho mesmo, né, do estabelecimento das fronteiras, Uhum. mas eu não sei assim, quando eu penso também muito nessa questão de poder relacionado aos mapas, é porque acho que eles atendem a alguma demanda, né? Que devem Sim. também atender ao interesse dessa demanda, entendeu? Não sei se eu consegui me fazer claro, Não, mas. não entendi o que você quis falar. Essa demanda, né, ela vai surgir a partir de um público que vai pedir um tipo de mapa, né? Então, para você atender essa demanda, você vai ter que atender esses interesses, né, dessas pessoas que querem olhar para o espaço de alguma forma. E essa forma que eles querem olhar o mundo, né, que vai ser assim primordial para a gente ter essa visão de mundo que a gente tem hoje através do mapa, né? Porque na aula que a gente teve passada, né, que você não estava, Bernardo, a gente estava falando a respeito das orientações, né? Orientações espaciais, né? A partir dos pontos cardeais. E a gente viu que o ser humano, né, ele criou esses 4 pontos cardeais, né, norte, sul, leste e oeste, para facilitar a referência, né, da gente no espaço. Só que, ao mesmo tempo, né, que a gente teve essa criação, né, desses pontos cardeais, a gente falou também que o mundo, né, ele não tem, né, norte, sul, leste e oeste. O mundo ele está no espaço e o que vai determinar, né, esses pontos vai ser a partir do seu ponto de vista, né, de como você está olhando para o mundo. E como a gente foi acostumado a olhar para o mundo, né, se a gente for abrir qualquer mapa mundi no Google, a gente vai ter uma projeção cartográfica que vai colocar o quê? A Europa no centro do mundo, né, na parte superior do mapa, e o mundo todo vai estar ao redor dela. Então, a projeção cartográfica, né, que a gente é acostumado a ver do mapa mundi, ele nada mais é do que uma projeção eurocêntrica, né? Que essas primeiras projeções, né, como a gente vai vendo lá pro final da aula, elas são desenvolvidas, né, essas projeções mais mundialmente, né, difundidas, elas vão começar a ser feitas, né, já no período de 1500 e pouquinho, né, 1530 e pouco, você já tem essas primeiras projeções, né, cartográficas a nível mundial. E todas elas tinham como objetivo o quê? Atender os interesses dos europeus que estavam colonizando o mundo. Então, eles colocavam a Europa no centro do seu ponto de vista e o mundo foi desenhado em torno da Europa, né, para que fosse, né, exposto o ponto de vista europeu. E como, né, eles conseguiram, né, fazer esse processo de colonização de modo assim, que a gente sofre, né, até hoje essas consequências, mas para o povo europeu, né, principalmente os brancos europeus, foi um projeto, né, bem sucedido é difícil de falar, mas para a galera, né, da corte europeia naquela época, etc., que, enfim, só pensavam único exclusivamente no lucro deles, né, e na tentativa de expansão, né, dos seus mercados consumidores e até mesmo de exploração dos recursos, né, minerais e naturais, né, da terra, eles conseguiram, né, fazer com que, além, né, dessa dominação a partir, né, do poder mais físico, né, da exploração dos povos do mundo, eles conseguiram fazer também essa dominação ideológica, né, com o passar dos anos, que é até comum, né, a gente até hoje, essas aulas assim à distância eu não consigo fazer isso, mas quando eu faço essa aula, às vezes, né, eu pego um mapa mundi normal, e coloco de cabeça para baixo. E é muito comum, né, as pessoas terem uma reação de falar, pô, professor, teu mapa tá errado. Aí a gente pergunta, pô, por que tá errado? Aí fala, pô, não sei por que tá errado, mas eu acho que tá errado. E aí esse que tá errado, você vê que essa construção justamente, né, dessa lógica, a gente sempre colocar, né, os europeus como centro do mundo e que o mundo gira em torno deles, a gente é habituado desde muito pequeno a ter essa visão, né, eurocêntrica do mundo. E aí, né, é por isso, né, que a gente vê também, né, que os mapas eles podem ser vistos, né, como uma representação de poder. E uma coisa que assim é até interessante, né, tem alguns países do mundo que eles não adotam mais, né, essa projeção cartográfica eurocêntrica como a gente adota aqui no Brasil. Se eu não me engano, o Japão e a Austrália também. São esses dois países do mundo que a cartografia oficial deles não é essa, né, que a gente é acostumado a ver.
é justamente ao contrário, né? Eles pegam um país dele, colocam, né, nesse centro do mundo que eles querem representar e desenham o mundo em volta desses países. Que eu acho, assim, um modo assim, interessante, né, de você ir trabalhando essas questões de construção do mapa de acordo com a identidade de cada país, né? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo, muito foda olhar para um mapa dessa forma, apesar de ter noção desse eurocentrismo e tal, nunca parei para contestar a posição ali no mapa, né? A forma como essa representação é feita, entendeu? Que É. bizarro, cara. Eu vou virar meu mapa de cabeça para baixo. Eu também, nunca tinha me atentado a isso. No caso, se eu mudar o meu ponto de vista, eu não estou errada. Digamos que eu ponho É, a América do Sul, ali que o Brasil está dominando, entre aspas, né, pelo menos em termos de tamanho, aham. como centro do mapa, trazer ao redor. Eu não estou errada. Não, Eu estou no meu tudo é um ponto ponto de de vista. vista. Você Bem, está colocando o mundo a partir do seu ponto de vista. Eu tenho até, beleza. Eu eu tenho também até nunca tinha, uma. eu nunca tinha questionado, também nunca tinha tido essa visão aí do eurocentrismo, não. Eu achava que isso aí era padrão e pronto. Mas não É, um tinha, padrão europeu. mas não tinha Não deixa de ser. habilidade. Era padrão É, dele. é que a gente não. Essas coisas, né, que a gente fala a respeito de dominação ideológica, né, desse mundo europeu, né, agora, né, não só europeu, mas agora euro-norte-americano, né, que a gente fala, desses brancos, né, que dominaram o mundo a partir da Europa e agora eles dominam o mundo a partir dos Estados Unidos, né. Eles não colocam, né, que a gente fala, a dominação, né, dos povos, essa lógica de poder vai muito mais além da força física, né? Da questão de guerra, de arma. A dominação ideológica, né? Que é algo que eles propagam, assim, por séculos e séculos, que é isso que justamente garante, né? A manutenção do poder deles, né? Porque se você tivesse a dominação do poder através de uma arma, né, somente, nada impede, né, que alguns anos essas pessoas, né, que hoje são exploradas tenham acesso também a algum tipo de arma e vão lutar diretamente contra você, né? Mas se você domina, né, ideologicamente toda uma geração, é muito mais difícil, né, com que essas pessoas cresçam tendo uma perspectiva diferente desse mundo que eles criaram, né? Então, se a gente é criado vendo o mapa, né, de uma forma, é muito mais, assim, normal que as pessoas não contestem, né, outros pontos de visão do mundo. E com isso, coisas, né, vão se difundindo, por mais que a gente ache, né, que seja algo sutil, cada sutileza, né, desses detalhes, quando vai somar tudo, que faz esse bolo, né, de dominação ideológica que essa rapaziada propaga até os dias de hoje, né? Tranquilo? Eu até tenho essa questão de mapa, né, de ponto de vista. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Vou até, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Eu tenho até essa aqui, ó, uma tatuagem aqui na mão. É o mapa da África aqui. Esse aqui que é da América do Sul. Que E massa. aí, né? E aí o que eu acho maneirinho disso daqui, né? Que tem, sim, várias justificativas, né? Porque eu fiz isso daqui. Mas é maneiro que cada posicionamento da mão, né? Tu vê de uma forma diferente, né? Esse mapa. E aí é maneirinho. Que eu fico, assim, às vezes viajando nisso daí. É até mesmo como as pessoas veem, né? Que aí cada pessoa olha de uma forma, né? Dependendo de como eu for mostrar minha mão. Que eu posso mostrar a mão assim, posso mostrar a mão assim. Assim. Aí vai mudando nesse ponto de vista. Mas tranquilo, até aí? Tranquilo. Podemos seguir? Matheus, Oi. oi, acabei de entrar agora. Eu queria saber se, por exemplo, antigamente, como eu não sei como é que era feita as transações de mercantis, né? Mas se Entendi. eles Transação de quê? mudaram. Espera aí que eu vou tentar tirar o meu fone. Espera aí. Tá me ouvindo agora? Tô. Ah, tirei o fone. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei como é que era feita as transações antigamente. Eu sei que era de navio, quando era para exportar ou importar alguma coisa, independente do país. Em relação a economicamente falando, se eles modificassem o mapa, teria algum problema ou não? Então, isso que a gente vai falar assim mais pra frente, né? Porque o mapa, né? Ele tem que. Não obrigatoriamente, né? Mas para quando você for estudar nessa questão de logística, que é essas rotas comerciais, né, que eles vão criar,
o que vai ser assim, mais necessário para eles é só a distância entre os lugares, né? E aí, como a gente vai ver assim, mais para frente, né, dessas aulas, alguns problemas, né, que a projeção cartográfica ela vai apresentar, você sempre vai ter que pegar, né, algo que você queira para tentar manter o máximo possível da realidade, né? E aí vai ser de acordo com os interesses, porque se você, por exemplo, pegar um ponto, né, dos lugares do mundo, não importa o posicionamento que você vai dar para esses lugares, né? Desde que a distância entre eles seja obedecida. E aí, então, se você, né, alterasse o ponto de vista do mapa, né, colocasse, por exemplo, virasse, né, que a gente vai chamar de cabeça para baixo, ele só vai estar mudando o jeito que você vai estar olhando para ele, mas as distâncias entre os pontos do mundo vão estar sendo iguais. Então, para essa questão de logística, né, de distribuição de mercadoria, etc., não mudaria muita coisa. Tranquilo? Ah, sim, saquei sim. Até agora tá tranquilo. Valeu. Valeu mesmo. Então, essa dúvida que você teve agora, segura ela também, que a gente vai ver isso daí bem um pouco, né, mais pra frente, que assim, e aí até vai ficar mais tranquilo, eu acho. Vai sim, eu não gosto muito de geografia, não, mas você tá me fazendo me interessar em geografia. Tô gostando, vai sim, vai sim. Já, então. Mas então, ó, até agora foi tudo tranquilo? De que é mapa, essas questões assim mais gerais. Então, vamos seguir. Agora, né, que a gente viu, né, o que são esses mapas, etc., e para que eles servem de um modo geral, a gente vai começar a falar, né, de outros tipos de problema que todo mapa vai apresentar, tipo, sem exceção. Não importa como você vai representar, né, um mapa, ele vai apresentar algum tipo de problema, né? Que, basicamente, né, quando você vai desenvolver, né, um mapa, principalmente quando for para representar áreas do espaço geográfico, né, aí a gente vai ter dois grandes tipos de problema, né? Que o primeiro seria como a gente vai representar, né, o mundo em um pedaço de papel. Hoje em dia não é mais pedaço de papel que a gente faz hoje na internet, né? Mas quando a gente fazia, né, essas projeções mais à mão mesmo, a gente tinha, né, essa dificuldade em como pegar, né, esse mundo e representar num papel. E aí, para solucionar esse problema, vocês têm ideia do que pode ser feito? A Edenilda até falou isso daí, agora que eu lembrei. A Edenilda falou um começo da aula sobre isso. Que é justamente a questão de escala, né? Que aí a gente vai pegar esse mundo, né? E para fazer algo assim, próximo, né, à realidade, teria que usar, né, algo do tamanho do mundo, né? Para você desenhar tudo, né? Assim, com o mínimo de distorção possível. Só que a gente não tem como, né? Pegar o papel do tamanho do mundo para desenhar o mundo. E aí, né, a gente tem que diminuir essa área de que a gente vai representar o mundo, né? E quando a gente faz essa diminuição, a gente precisa criar as escalas, que a gente tem dois tipos de escala, né? Escala gráfica e escala cartográfica, que aí a gente vai ver também mais para frente como é que é cada uma. Mas quando a gente faz, né, essa redução do mundo através de escala, né, a gente pega, né, essas dimensões que o mundo tem, reduz e coloca numa área específica, né, do papel. Que aí a gente vai ter, sim, diferentes tipos de escala, né? Escala 1 para 1 milhão, 1 para 25 milhões, etc. E uma coisa que a gente vai ver, né, é que quanto maior for o número que a gente vai estar diminuindo, né, a realidade do mapa, menor vai ser a escala, perdão. Mas a gente vai ver isso com calma quando a gente estiver falando especificamente de escala. E o outro segundo grande problema, né, que a gente vai ter para elaboração de mapa, aí eu não vou falar agora porque ainda ninguém falou disso, mas qual que seria, né, o que vocês acham que poderia ser esse segundo grande problema dos mapas? O Agi tá mostrando agora que eu me liguei de novo. Pô, não adianta falar que já tem colinha ali. É. É que eu mandei pra ele projetar isso daí, mas eu esqueci o que ele tava fazendo, que eu tava só com a câmera aqui minha. Mas então, esse segundo grande problema, né, que a gente vai estar vendo, né,
dos mapas é justamente como você vai pegar, né, esse objeto tridimensional, né, da, da Terra, que a Terra, porque a gente tinha falado, né, na primeira aula que a Terra não é redonda, né, perfeitamente assim. Mas a gente considera como se fosse, né, que a forma da Terra ele é um geóide, né, que é algo que está em constante transformação da sua superfície. Mas ela é um objeto tridimensional, né, que a gente vai ver que ela tem altura, largura e volume. Só que quando a gente coloca, né, essa projeção num planisfério, a gente perde essa terceira dimensão, que é o volume, né? A gente só vai ter altura e largura. E tirando, né, essa terceira dimensão do volume, inevitavelmente o teu mapa vai apresentar alguma distorção. Que aí um exemplo que a gente pode pegar, assim, se vocês estiverem assim, com muita vontade de fazer essas experiências em casa, né? Você pegar um objeto, sei lá, uma casca de laranja, por exemplo, você pega a metade dela, assim, para não fazer com ela toda. Se ela tiver, né, já, assim, não com a fruta assim por dentro, se tiver só a casca assim mesmo, só o bagaço, você pega ela, coloca em cima de uma superfície e tenta amassar essa laranja. Você vai ver que ela vai ficar assim, toda torta, né? Ela não vai ficar assim perfeitamente daquele formato que você tinha antes de tentar colocar ela amassada, né, num plano. Justamente porque a laranja ela tem essa questão do volume, né? Dela, que é muito forte, né? Em todos os objetos tridimensionais, né? Mas a laranja é o que veio na minha cabeça agora. E aí você colocando uma laranja assim, tentar amassar ela em alguma mesa ou em algum papel, você vai ver que ela vai ficar toda torta e não vai ter aquela forma original dela, né? Ela vai se perder justamente porque você vai estar tirando o volume dela para tentar colocá-la num plano. E aí com isso a gente vai ter, né, inevitavelmente essa questão dos erros do mapa, né? Que todo mapa, por ser, né, um objeto bidimensional, ele vai apresentar um tipo de distorção, seja ela relacionada à sua forma, seja ela relacionada à distância, ou seja ela relacionada à própria estrutura, né, do mapa que a gente vai estar vendo. Tranquilo? Então, aí a gente, para solucionar, né, agora esse primeiro problema que a gente falou a respeito das escalas, né, a gente já vai vendo, enfim, algo que é bem, bem comum, né, a gente quando vai estar se falando de escala, né? Porque, ué, você pode dar uma baixadinha nisso daqui, isso. Quando a gente está vendo, por exemplo, esse mapa aí do Brasil, a gente vê, né, esse limite, né, aqui. A gente consegue ver o limite desses estados só, né? O limite dos estados e o limite do Brasil relacionado à América do Sul, né, como um todo. E essa escala que a gente está vendo aqui, ela está em 1 para 79 milhões, né? Que é uma escala, assim, bem, bem pequena, né? E quando a gente faz, né? Pode abaixar agora um pouco, Wesley. Quando a gente faz um recorte, né, mais específico dessa área do Brasil que a gente vai querer analisar, Wesley, pode abaixar, por favor. Quando a gente faz um recorte, né, mais específico de uma área do Brasil que a gente quer analisar, que aqui no caso é o Centro-Oeste, a gente já consegue ver alguns pontos de algumas cidades, né? Que aí, qual é a diferença maior que a gente está tendo, assim, para ver, né, de um mapa para o outro? Se a gente for olhar naquela escala, que primeira estava 1 para 39 milhões, né? Essa daqui, a segunda, está em 1 para 29 milhões. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa escala, ampliou ela de alguma forma, né? A gente aumentou a nossa escala. E quando a gente aumenta a nossa escala, o que a gente consegue ter, né, de um resultado mais imediato no mapa? São os detalhes, né, que a gente vai estar tendo desse mapa. Porque se no primeiro a gente não conseguia ver, né, a localização dos municípios, a gente, aumentando a nossa escala, agora a gente já consegue ver o posicionamento de alguns deles. E se a gente fosse aumentar mais ainda a nossa escala, além, né, da gente ver esses pontos dos municípios, a gente já está podendo ver as fronteiras deles, né? E se a gente fosse aumentando as nossas escalas, aí sucessivamente o número, né, de detalhes do mapa ia aumentar.
além de ver os municípios, a gente ia poder agora passar a ver as ruas, enfim, e todas essas questões que vão estar relacionadas aos detalhes do mapa, né? Então, quanto maior for a nossa escala, maior vai ser a riqueza de detalhes que a gente vai estar observando, porém, menor vai ser a área de estudo que a gente vai estar vendo, né? Então, assim, voltando para ver se ficou tudo tranquilo. Uma escala grande, né? Uma escala grande que a gente vai ter. Normalmente, as pessoas que trabalham com escalas grandes são pessoas que vão estar projetando casas, né? Por exemplo, arquiteto, engenheiro. Eles trabalham com escalas assim bem grandes mesmo, porque a área que eles vão estar querendo representar, a área, né, que eles vão estar estudando, vai ser ou uma casa, né, específica, ou vai ser só um quarteirão, ou vai ser só uma rua. Então eles precisam de muitos detalhes, né, para saber qual lugar que eles estão inseridos. Mas eles também não precisam assim de algo, e também precisam de algo muito detalhado, né? Então por isso que eles têm que trabalhar com essa escala pequena, mas com essa escala grande, perdão. Mas quando você vai estar, por exemplo, estudando essas questões, né, de desenvolvimento regional entre cidades, né, você precisa de uma escala um pouco menor, né, justamente para você ampliar a sua área de visão. E quando você amplia a sua área de visão sobre o mapa, todos os detalhes, né, que a gente vai estar vendo de ruas, né, de quarteirão, etc., a gente vai se perdendo, né, com essa diminuição da escala. E aí a área, né, de estudo ela vai aumentar, porém a escala vai diminuir e os detalhes que você vai ter desse mapa também vão diminuir. Tranquilo? E esses mapas, né, que a gente viu, o primeiro e o segundo, eles estão representados, né, numa escala numérica, que aí justamente... Pode abaixar, não tem problema não. Que aí são esses dois pontos, né? Quando você pega um número, o 1, né, no caso, ele sempre vai estar representando a distância no mapa, né? Porque esse cálculo de escala que a gente faz, a gente pega a distância do mapa, que a gente vai estar representando, né? E divide ele pela distância real. E a distância real, né, no caso, seria esse segundo número, né? Que aí no mapa 1 que a gente viu, a distância do mapa, né, a cada 1 centímetro, representaria, né, no caso, 79 milhões de centímetros da realidade. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse 1 centímetro do mapa e dividiu pela distância, né, de que cada centímetro daquele mapa representaria na realidade. Então, 1 centímetro daquele mapa estaria representando, né, 79 milhões de centímetros da nossa realidade. Já no segundo mapa, né, que a gente viu que tem um detalhe, né, um pouco maior, que é justamente essa presença dos municípios, a gente pegou 1 centímetro do mapa e dividiu por 29 milhões de centímetros da nossa realidade, né? O que permitiu com que a gente passasse a enxergar o posicionamento de alguns municípios da região centro-oeste. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo celular. Não, tá suave. Então tá dando para entender direitinho. Em relação aos mapas, Hum. que você falou que a Terra está em constante modificação, né? Que ela não é totalmente plana. Quer dizer, Não, que plano ela não é nunca é. totalmente redonda. Plana não tem como, gente, pelo amor de Deus. Aí você falou sobre os gráficos. Mas importa realmente por exemplo, o gráfico, sei lá, a pessoa não pode simplesmente não colocar aquela bola como uma representação. Pode ser só os mapas assim, sozinho? Então, Sobre porque o gráfico. mapa, o mapa, né, ele vai ser uma representação planisfera, né, do que é esse mundo tridimensional. Então, quando você está olhando um mapa, você não está imaginando, quer dizer, deveria, mas não necessariamente você está observando ele considerando, né, que ele seja esse objeto tridimensional, essa bola, né? E questão de gráfico, que eu falei, é só escala gráfica, não é um gráfico como a gente vê em matemática, estatística. Essa escala gráfica que a gente vai ver agora, sim, é uma outra questão que tem muito a ver, né, com os princípios dessa escala numérica que a gente vai ver. Só que ele vai ser um outro tipo de representação, né? Que aí, até o Wesley, se puder abaixar já pra gente falar disso. Porque essa escala gráfica, né, o que ela vai ser? Ela vai pegar, né, essa mesma distância. E aí,
ela vai pegar essa mesmo tipo de escala, né? Pode abaixar mais um pouco, tá lá embaixo da imagem, dessa imagem. Ela vai pegar, né, as distâncias que... Tu consegue achar mais, ó, que tá bem no finalzinho, eu acho, né? Baixando isso aí, ó. Que ela vai pegar essa relação que a gente falou de 1 para 29 milhões, ou aqui, né, tá... Opa, saiu. Aqui, no caso, né, ele colocou de 1 para 1.000 quilômetros, né? E aí, o que vai ser essa escala gráfica, né? Ele não te deu nada além do que esse espaço, né? Aqui. E essa numeração de 500 milhas, né? Só que a gente não usa essa escala, né? Em milha. A nossa representação numérica, né? A outra aqui no Brasil. A gente vai usar essa de baixo, que são os quilômetros, né? Que aí, até o ponto do quilômetro, é esse mais à esquerda. E como é que a gente identifica, né, essa escala numérica? A gente vai precisar agora, né, de o apoio de uma régua. A gente vai pegar uma régua e colocar em cima dessa linha, né, que eles estão colocando aqui. E aí, se a gente fosse ver, né, se a gente fosse pegar uma régua, isso aí eu fiz quando eu montei essa aula um tempo atrás. Essa distância, né, entre esse ponto mais à esquerda e até o limite, né, disso daqui, vai dar uma distância pra gente de 1 centímetro. Então, o que esse mapa vai estar falando, né, pra gente a respeito de escala? Que 1 centímetro, né, do nosso mapa vai estar representando 1.000 quilômetros da nossa realidade. Então, a escala numérica, né, a escala gráfica, ela nada mais é do que essa régua, né, graduada que a gente vai ter, que vai estar sendo representada, né, em vez de a gente colocar diretamente, né, 1 para 1 milhão, 1 para qualquer tipo de número, a gente vai dar um espaço aleatório, né, e colocar o quanto, né, esse espaço vai representar na realidade. E o que a gente vai ter que fazer é justamente pegar uma régua, medir, né, qual distância essa pessoa, né, fez no mapa para identificar essa escala gráfica. Essa escala gráfica, ela é, assim, a nível de escola, assim, a gente quase não usa, né? Ou a gente vai estar trabalhando na geografia, assim, na escola. Mas ela é muito mais usual, né, nessas questões que a gente está vendo, por exemplo, do Google Maps, né, que é um jeito que eles têm de não poluir tanto, né, visualmente o mapa. Porque quando você coloca assim desse jeito que está aqui, ele fica de um modo assim muito mais agradável visivelmente, né, que as pessoas acham. Mas para mim, enfim, para mim é a mesma coisa. Mais tranquilo enquanto for escala gráfica? Tranquilo. Peguei. Show. E aí, né, esses dois tipos de escala, né, que a gente está vendo, eles vão ser responsáveis, né, para a gente tentar lidar com esse problema do tamanho, né, entre o mundo, né, ou a área que a gente vai estar querendo observar, para o espaço que a gente vai ter de representação, né. E aí a gente tentou, né, solucionar essa questão. Só que a gente vai ver que, enfim, vão apresentar ainda vários tipos de problema. E para lidar, né, com aquele outro segundo problema, né, que a gente falou a respeito de como transformar, né, esse objeto tridimensional em um planisfério, né, em algo bidimensional, a gente vai estar falando a respeito da projeção, né, dos mapas, que eles vão trazer, né, justamente essa tentativa de tentar minimizar essas distorções quanto à forma, à área e à distância, né, dos países, dos lugares, né, do mundo. E aí, para isso, né, a gente tem dois grandes grupos, né, de projeção cartográfica que a gente vai ter. O primeiro, né, que está até aqui nesse 3.1, é a projeção quanto à propriedade geométrica, né? E o que é essa propriedade geométrica que ele vai estar falando? É justamente, né, esses 3 pontos que a gente falou a respeito da distância, da forma e da área dos objetos que a gente vai estar tendo, né, no mundo. E aí, nessa primeira, né, um tipo de projeção, né, geográfica que a gente vai ter, eu acho que foi, né, ainda é uma das mais usadas, né, essa projeção conforme, né, que ela vai tentar manter as formas, né, da superfície terrestre, mas ela vai distorcer um pouco a área, né. E aí, como é que a gente vê, né, essa distorção de área? Nessa projeção, né, que já está aqui embaixo, que é um exemplo, mas ela está sendo um exemplo para fazer outra coisa, mas ela acaba, né, porque a gente vai ver todo tipo de projeção cartográfica, né, ela vai precisar, né, desses dois tipos de elemento.
tanto da projeção geométrica, né, quanto relacionada às figuras, né, geométricas. E esse de baixo, né, que é uma projeção que a gente vai falar mais pra frente, cilíndrica, ele está representado de uma certa forma com essa projeção também conforme, porque a gente está vendo, né, que as formas, né, da área, superfície terrestre, né, elas estão assim, relativamente parecidas, né, com a realidade, mas a gente está vendo que essas áreas, né, estão bem distorcidas, né, que a gente vai ver que está sendo assim, mais esticada, né, em relação a alguns outros pontos, mas a gente vai falar disso mais para frente. A gente tem um segundo, né, ponto em relação às propriedades, né, que é essa equivalente, que ela vai manter, né, as áreas e vai distorcer as formas, que é justamente uma visão contrária, né, dessa projeção conforme que a gente vai estar tendo. A gente vai tentar agora, né, preservar as áreas, né, fazer com que o tamanho, né, desses países, dos continentes, eles se mantenham, mas a forma com que eles vão estar sendo representados, né, da sua estrutura, né, do seu desenho, vai estar mais distorcida justamente pela tentativa de você preservar outra qualidade do mapa que não a forma. Você vai estar preservando, né, outras questões do seu interesse para aquele tipo de projeção. A terceiro tipo de projeção, né, que a gente vai ter é a equidistante, né, que aí o que a Débora, né, que você tinha falado, né, a respeito de logística, né, a galera que vai trabalhar com logística vai preservar muito, né, essa questão do mapa, né. Então, quando eles vão querer elaborar um mapa, né, para referente à questão de logística, eles vão preferenciar, né, essa projeção equidistante do que, por exemplo, essa que você tinha usado como exemplo, né, a respeito das áreas, né, a conforme, por exemplo. Você vai pegar um mapa, vai projetar ele, né, mantendo as suas distâncias, né, do mapa para você elaborar suas rotas comerciais, seu fluxo de pessoas. Mas a área, né, a área não vai ser tão interessante assim para você, já que vai ser assim, mais necessário, né, para o seu uso do mapa são as distâncias. Então a área você pode alterar, né, da forma que você achar mais adequado do seu interesse, desde que você mantenha as formas, né, mais fiéis possíveis à realidade. E a quarta, né, projeção conforme, né, propriedades geométricas que a gente tem é a projeção afilática, né? Que a projeção afilática hoje, né? Que elas vão reconhecer, né, que é impossível você projetar um mapa de acordo com a realidade de certa forma. E o que eles fazem? Em vez de eles preservarem, né, uma qualidade específica do mapa em detrimento de outros, né? Então, em vez de você preservar a área e distorcer muito a forma, ou vice-versa, eles vão distorcer o mínimo possível de cada qualidade. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a área, vão distorcer um pouco, vão pegar a forma desses continentes, né? Também vão distorcer um pouco, e a distância eles também vão distorcer um pouco. Mas dentro, né, de cada pouco que eles vão distorcer, o objetivo deles é tentar ser o mais fiel possível à realidade, sem assim, um interesse muito grande em algum objeto, né, de estudo daquele mapa. O objeto de estudo, né, vai ser justamente você querer ver, né, esse mundo todo com o mais próximo possível da sua realidade. E aí, com isso, você assume, né, que é impossível você representar um mundo totalmente, né, totalmente fiel à realidade, e você distorce um pouco de cada característica para tentar evitar, né, com que se tenha uma grande disparidade da realidade em acordo com outras questões. Tranquilo até aqui? Já é. E aí, né, para o nosso segundo problema, né, relacionado à projeção cartográfica, a gente vai ter agora, né, como que a gente vai representar esses objetos no planisfério, né? Porque quando a gente pega, né, um mapa para representar, quer dizer, um mundo para representar no planisfério, essa imagem já está mostrando um pouco como é que funciona, né, essa questão. A gente vai pegar, né, que agora não é mais uma folha, né, mas a gente vai pegar, né, esse papel, né, no caso que seria, opa, calma aí. Esse papel, né, que a gente usaria para representar no mundo, ia colocar ele
de algum jeito, né? E aí aquilo, né, que eu tinha falado pra gente logo no começo, né? O que eram os mapas, né? Que eles nada mais são que a representação do ponto de vista, né, do mundo. A gente está vendo isso aqui no exemplo já, né? Que a gente pega, né, o papel e colocou no mundo de alguma forma. Essa forma cilíndrica, né, que a gente está vendo, ele colocou basicamente, né, para você projetar esse mundo como está aqui no lado direito dele, né? Dessa forma. E aí o que que você faz, né? Aqui a gente viu que a gente já colocou, né, o mundo posicionado dessa visão eurocêntrica, né? Mas se a gente pegasse esse mundo, né, e colocasse ele de qualquer outra forma e representasse, né, e também colocasse nesse cilindro, o que ia estar sendo alterado, né, não é o posicionamento, quer dizer, não é o jeito com que o mundo está representado, mas justamente os lugares, né, com que cada continente vai estar inserido. Então, nessa visão eurocêntrica, né, que a gente está acostumado a ver, a gente já posicionou o mundo de uma forma. Então, a projeção cilíndrica dele, né, seria desse jeito. Mas se a gente pegasse o mundo, né, desse uma chacoalhada nele e colocasse ele de uma outra posição, ainda numa posição cilíndrica, ele teria, né, esse resultado, né, num planisfério, mas com posicionamento dos países, né, alterados. E o que eu usei, né, como exemplo, que a gente pode imaginar aqui, né, agora, foi o da Austrália, por exemplo, né? Que eles colocam, né, a projeção cartográfica deles a partir, né, como se eles fossem o centro do mundo. Então eles pegam, né, a parte do mundo que a Austrália está localizada e colocam, né, esse cilindro em cima da Austrália, né? Eles começam a envolver esse cilindro em cima da Austrália. E quando eles começam a envolver esse cilindro em cima da Austrália, em vez de a gente estar tendo essa visão aqui, por exemplo, da África está aqui, Europa, América do Sul, Pará, a África, perdão, a Austrália, né, em vez de estar nesse cantinho mais abaixo da direita, ele vai estar justamente no centro, né? Aqui, bem no meio, né? Mais ou menos onde fica a Europa e o norte da África, né? E a Europa, a Austrália, né? Vem para esse lugar e o mundo é representado, né, a partir da distância, né, do que os países do mundo têm perante a Austrália. Tranquilo? Esse segundo tipo, né, de projeção que o Ashley já está mostrando aí, já seria uma segunda forma, né, da gente ver o mundo, né, de representar o mundo de alguma forma, né? Essa projeção cônica, ela assim é quase, hoje em dia ela quase não é usada, porque realmente ela é assim, um pouco complicada, né, de você, além, né, de você ter uma dificuldade de representar o mundo, né, assim, de várias questões, ela fica visivelmente não é agradável pra gente, né, para os seres humanos, que a gente já é muito acostumado mesmo a ver o mundo, né, naquela projeção cilíndrica. E essa projeção cônica, ela, assim, é pouquíssimo utilizada, né? Apesar de ainda ser usada para algumas questões, porque ela limita muito também a nossa capacidade de observação, né? Dessas dinâmicas que o mundo vai ter, né? Em questão em escala global, né? Mas ainda, assim, é um exemplo que a gente também tem de tipo de projeção, apesar de não ser tão usada assim. Diferente da outra, né? Que a gente vai ter, do outro exemplo que a gente vai ter mais embaixo, né? Que é dessa projeção plana ou azimutal. Que vocês poderiam dizer. Eu acho que assim, quase todo mundo já deve ter visto algo assim, né? Mas alguma instituição, né? Algo do mundo que vocês acham que use muito essa projeção plana ou azimutal? Vocês já viram algum tipo de projeção assim? Eu já vi mais usada para, acho que pela Marinha, né? Assim, para, assim, mais em filmes, né? Que eu vejo Ah, se usar tipo mais radar, nesse... né? Isso, Tipo radar. exatamente. Ah, entendi. Pô, pior que eu nunca nem tinha me ligado nisso não, mas também é. Mas tem mais algum outro exemplo? Acho que eu foi uma vez só no ensino médio, uma prova. Uma vez só, assim, desse jeito. Então, também falar alguma coisa. Pode falar quem ia falar.
Cara, com o Azimutal, mano, pô, é difícil mano, jogar batalha naval com esse mapa. Sei lá, nunca. Mas então, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a criação, né, de um organismo internacional que vai ser extremamente importante, né, para essas relações diplomáticas do mundo. Imagino. Mas a gente vai ter, né, esse. Aí, já até falaram, a ONU. Exatamente, né? A ONU, né, vai ser esse organismo internacional, né, que vai ser criado depois da Segunda Guerra Mundial para tentar, né, fazer com que os países do mundo tenham um canal de diálogo, né, em comum. E aí você cria, né, esse grande balcão dos diplomatas, né, mundiais. Aí cada país vai ter uma série de representantes, né, e a ONU também, ela vai ter uma série de organizações, né, dentro dela mesma, né. Por exemplo, que a gente vai ver a respeito de guerras, né. A ONU tem um Conselho de Segurança, né, que são formados por, se eu não me engano, 7 países, 7 ou 8 países, se eu não me engano, que são parte, né, do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Que esses países, né, que são do Conselho Permanente da ONU, aí em história eu acho que vocês já devem ver isso em algum momento, que esses países, né, que vão estar relacionados ao Conselho Permanente de Segurança da ONU vão ser todos os países que venceram a Segunda Guerra Mundial. E, se eu não me engano, o Japão. O único país, né, derrotado da Segunda Guerra Mundial que tem uma cadeira, né, nesse Conselho Permanente de Segurança da ONU é o Japão. E por que né, isso aconteceu? Eu acho que, assim, não é uma coisa que eu falo, né? Nada no mundo acontece por acaso, né? Que é muito, muito complicado, né? A gente vê que agora os países do mundo, né, para entrar em guerra com um aval, né, da ONU, elas precisam passar por esse Conselho de Permanência de Segurança, né? Então você fala, pô, se você está em algum conflito, né, com algum país, aí você fala, pô, agora eu quero invadir porque, enfim, não tem como resolver esse problema que não seja através da guerra. Aí você envia, né, seus diplomatas para esse Conselho de Segurança e esses Conselhos de Segurança vão discutir, né, se aquela guerra é válida ou não. E, enfim, não é por acaso, né, que grande parte, né, desse Conselho Permanente de Segurança são dos países que venceram a Segunda Guerra Mundial e criaram, né, a ONU. E aí a gente vê, né, várias outras problemáticas a respeito disso, né, porque em 2000 foi quando? 2001, se eu não me engano. Por aí, foi 2000 e pouquinho, né, que começou aquela invasão, né, estadunidense do Iraque. Que, né, foi uma guerra que eles enviaram, né, seus diplomatas para a ONU falando, pô, precisamos acabar com o terrorismo no mundo, etc, etc. E no Iraque, né, você tem o Saddam Hussein, que deve estar, né, isso é o que eles argumentavam, né, no caso. Você tinha, né, o Saddam Hussein lá para desenvolver, né, armas químicas, armas biológicas, etc. E aí os Estados Unidos vai no Conselho de Segurança da ONU, né, e pede essa permissão para invadir o Iraque. E aí, né, essas evidências, né, que eles apresentaram, né, para o Iraque, foi em 2003. Obrigado, Wesley. Que aí essas evidências, né, que eles alegavam ter, que o Saddam Hussein tinha arma biológica, etc., não tinha uma consistência muito grande, né? E aí esse Conselho de Segurança da ONU vai lá e veta, né, essa invasão dos Estados Unidos no Iraque. Eles não dão essa permissão. Só que os Estados Unidos, uma potência bélica do mundo, né, vai lá e invade e ficou por isso mesmo, né? Então a gente viu, né, que apesar, né, de ter essa lógica diplomata do mundo a respeito dessas guerras, né, não, assim, se você tiver poderio bélico, né, nada vai te impedir de exercer de começar, né, uma guerra. Isso já é, assim, algo que eu acho, né, muito complicado de se ter no mundo, né, um conselho que vai determinar quais guerras podem acontecer ou não. Porque a gente, por exemplo, eu falo aqui do Brasil, né, da gente. Eu considero, né, que a gente aqui vive em constante estado de guerra desde que o Brasil é Brasil, né? Desde quando os portugueses vieram aqui, a gente sempre está passando, né, por esses processos de guerra. Só que uma guerra interna, né? E que muitas pessoas, né, que estão inseridas nessa guerra não têm condições de lutar, né, de modo proporcional com essas forças que vão estar sendo representadas hoje, né, pelo Estado. Mas, enfim, outra problemática que eu nem sei porque eu estou falando isso aqui agora. Mas voltando para cá, para a aula de hoje. Esse plano, né, que a gente está, essa projeção, né, plana, que vai ser muito comum na ONU, a gente vai estar tendo, né,
um segundo grande problema dela, né? Porque quando a gente fala, né, de uma organização, né, das Nações Unidas, eu vou até que esse daí não é o mapa da ONU que está representado ali. Mas se a gente está falando, né, de uma organização das Nações Unidas, a gente espera, né, com que essa organização ela trate o mundo, né, de um modo igualitário minimamente, né? Só que quando a gente vai olhar, né, o mapa da ONU, que é feito, né, através dessa projeção plana, eu eu não consigo apresentar. Acho que eu consigo também. Vocês estão. Calma aí. Vocês estão vendo essa imagem aí que eu estou colocando aqui no meu celular? Sim, tô vendo sim. Então, isso daí, né, seria o mapa da ONU, né? Se a gente vê, né, que toda representação, né, de mapa, ela é uma representação de poder, ela tá ligada, né, a todos esses interesses, né, a partir do seu ponto de vista, qual um problema que a gente pode falar relacionado a esse tipo de projeção da ONU? Eu não tô conseguindo entender o mapa real, assim, para poder comentar. Então, já é um problema. Se você não tá conseguindo entender o mapa, já se torna um problema, né? Eu acho. Parece um monte de borrão, assim, tá tudo muito distorcido, cara. É. Mas Eita. pelo menos assim, me parece, olhando daqui, que os Estados Unidos está mais destacado, né? A parte norte-americana. Isso. Esse que vai ser um grande problema, né? Por quê? A gente tá vendo que esse tipo de projeção plana, você pega o papel, né? Ou então esse objeto, né, que você vai representar o mundo e simplesmente cola ele, né? Em alguma parte do mundo. E qual foi a parte do mundo que a ONU escolheu para colocar esse plano? Foi justamente o Polo Norte. Então, você representa, né, de um modo mais, né, incisivo todos esses países que vão estar relacionados, né, a esse hemisfério norte do mundo, e os países que estão ao sul, eles vão estar representados assim, de um modo bem distorcido, ou quando, se tiverem representados também, né, que, enfim, é muito, muito difícil falar que algum país, né, do hemisfério sul, né, vai estar representado num tipo de mapa desse, porque, enfim, é uma distorção, assim, bizarra. E se a gente for olhar, né, quais são esses países, né, que vão estar relacionados ao hemisfério norte, vão ser justamente esses países que vão estar hoje, né, no centro do capitalismo, né, mundial, que vai ser o bloco europeu e os Estados Unidos, né, ali na América do Norte, né, principalmente. Então, se a gente for olhar, né, como é que está isso daqui, esse jogo, né, esse borrão que o Bernardo falou, você tem, né, um borrão que vai estar mais, né, nessa linha que é a direita, que seria basicamente toda a Europa e a Ásia, que vai estar representada nesse borrão, né? E do lado esquerdo você vai ter o que seria, né, a América do Norte, né, as Américas, né, como um todo. E aí você pega, né, a parte do norte e deixa assim de um jeito maior, e a do sul você vai vendo que é tipo um cone, cada vez quanto mais embaixo menor fica, né? A África está representada ali porque a África, né, vai ser sempre um problema, né, para essa galera que vai estar fazendo essas projeções, porque a África vai ser esse continente que vai estar logo na parte assim mais abaixo, né, da Europa. Então não tem como você descartar, né, ou então apresentar muita distorção nesse continente africano, porque ele está muito próximo, né, com esses países da Europa. Então você vai ter que sempre representar de alguma forma, queiram eles ou não. E se a gente for olhar, né, a Oceania, né, que está mais afastada, que vai estar mais nessa parte superior, né, do lado direito, só tem um traço branco praticamente, né? Que, enfim, não tem forma, não tem área, não tem nada, só tem eles mantiveram, né, essas distâncias. Que aí quando a gente vai falar a respeito, né, daqueles tipos de projeção, né, enquanto a forma, enquanto a área, enquanto a distância, eles vão preservar somente a distância
entre os pontos do mundo. E aí acontece dessas situações da gente ver, né? A organização, né, que seria a Organização das Nações Unidas, representando o mundo, né, daquela forma para eles. Porque aí a leitura que a gente consegue fazer, né, daquele mapa que o quê? Apesar, né, do mundo estar representado em distâncias parecidas, o interesse deles é preservar justamente, né, a forma e a área desses blocos de países que vão estar relacionados ao hemisfério norte, que são eles principalmente, né, os países do continente europeu e os países da América do Norte, mas principalmente em específico, né, os Estados Unidos. Tranquilo? Tá aqui. Tranquilo. É isso aí, Bernardo. Aquelas relações de poder, né, que o mapa, né, vai estar tendo, é justamente esse ponto da aula que a gente vai chegar agora. Que aí agora a gente vai ver, né, também, três tipos, né, de projeções que vão ser muito difundidas, né, no mundo. A primeira, né, que já está mostrando um pouco aí, pode até descer mais se quiser hoje, que é essa projeção de Mercator, né, que vai ser essa grande primeira projeção que a gente vai estar vendo, né, em questão mundial. Que aí a gente, olhando assim, né, esse mapa, ele soa assim, ele parece, né, muito, muito estranho em várias situações, né? Porque se a gente for olhar, né, até mesmo essas distâncias, né, entre esses, que aí vão ser, alguns vão ser meio quadrados, esses retângulos, né? Aí a gente vai estar estudando aqui a questão de latitude, né? Então, esses países, né, os continentes que vão estar relacionados às altas latitudes do norte, que vão ser justamente nesses países acima, né, dessa linha aqui, dessa segunda linha. Essa que o Wesley está em cima, essa linha, né, que o Wesley está em cima, seria o que? A linha do Equador. E a de essa daí mesmo. Essa daí seria a linha do Equador, né? E pra gente ver, olha como é que tá a linha do Equador, né? Para baixo dela e como é que tá a diferença dela para cima. A gente vê que essas áreas, né, mais ao norte, né, principalmente as de alta latitude do norte, porque se a gente for pegar, né, uma parte assim da África acima da linha do Equador, ela também não está sendo representada de algo assim tão desproporcional, né? Mas quando você vai aumentando as latitudes para o norte, você vai aumentando de um modo muito desproporcional as áreas dela. Então parece, né, que esses países do norte são muito maiores do que os países que vão estar relacionados ao hemisfério sul. E o que chega assim, ser mais bizarro, né, desse mapa, que é o que vai ser a marca, né, de distorção dele, vai ser justamente, né, esse país, né, que vai estar aqui no extremo norte, né, aqui, que seria a Groenlândia, né? Que é uma ilha, né? Uma ilha, assim, muito gelada, tem muito, muito gelo lá. Colocar em comparação com a América do Sul, a Groenlândia ela chega a ser, né, maior do que o Brasil nesse mapa. Só que a Groenlândia, ela é um cocôzinho que vai ter no hemisfério norte. Ela é assim, uma ilha muito pequena não, mas é uma ilha pequena. Só que devido, né, essa tentativa, né, do Mercator colocar o hemisfério norte numa posição de muito destaque, a Groenlândia chegou a essa bizarrice de ser maior do que o Brasil e quase do mesmo tamanho que a América do Sul, por exemplo. E aí, né, quando a gente vai analisar as características, né, da projeção de Mercator, a gente vai ver que ele manteve, né, que ele fez, né, aquele tipo de projeção cilíndrica que a gente falou, né. Ele tenta manter a forma dos continentes, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o desenho da América do Sul, a forma dele é parecida com realmente que é essa, né? A forma da América do Norte, a forma da África, a forma de todos os continentes, né? Eles vão ser um pouco parecidas. Mas a área dele é bizarramente distorcida por conta, né, dessa visão eurocêntrica do Mercator. Ele vai colocar todos esses países, né, do hemisfério norte numa visão muito maior do que eles realmente são. E para isso acontecer, ele teve que diminuir drasticamente, né, os países e os continentes do hemisfério. E aí, se a gente for olhar também a data de criação dele, ele fez esse mapa aqui em 1569, né? Em 1569 a gente está naquele contexto, né, de colonização dos povos, né, da América do Sul e da África. E aí, né, a gente esse daí eu acho que assim, não é o primeiro, né? Mas
esse daí é o que eu considero assim, um dos primeiros, né, marcos que a gente vai ter de materialização, né, desse projeto de hegemonia, né, dos brancos europeus em relação ao mundo. Que aí eu acho que nesse mapa assim, fica muito nítido qual é o objetivo deles, né, em relação ao mundo. É sempre serem maiores do que os países, os continentes que vão estar nos hemisférios sul. Tranquilo? Essa segunda projeção, né, que aí vai ser uma outra projeção, né, muito difundida, né, no mundo, que vai ser a projeção de Petris, né, que ela vai vir, e é isso daí que eu acho, né, que a gente sempre tem que estar analisando também o contexto histórico, né, com que esses mapas vão estar sendo feitos. Que essa projeção de Petris, né, se eu não me engano, a data dele está embaixo, então, que é em 1960 e pouco que ele vai fazer. E nessa década de 60, né, que a gente vai estar tendo, a gente está passando pelo processo, né, da Guerra Fria no mundo. E dentro desse contexto, né, da Guerra Fria que você tem, né, os Estados Unidos representando, né, esse bloco capitalista e a União Soviética, né, representando esse bloco socialista, né, você vai ter, né, uma disputa muito grande entre essas duas potências, né, em tentar dominar o máximo de áreas possíveis, né, ou então influenciar de forma indireta, né, essas áreas. Só que dentro desse contexto, né, você tem o que a gente vai chamar, né, de surgimento dos países do terceiro mundo, que são os países, né, que podem até ter, né, uma relação com os Estados Unidos ou com a União Soviética, mas eles não vão ser totalmente alinhados, né, politicamente desses países. Eles vão tentar, né, ter o máximo de autonomia possível dentro daquele contexto histórico, né. E aí, né, esse bloco de países que a gente vai chamar de terceiro mundo, o Petris ele tenta dar essa visão, né, que esse nome, né, país de terceiro mundo, eles vão ter, né, depois do tempo uma, é, uma outra, eles vão estar tendo uma outra perspectiva sobre isso, né? Mas quando você coloca, né, essa projeção de Petris, é justamente você dar um pouco mais de autonomia, não de autonomia, né, mas você visibilizar, né, melhor esses países que vão estar relacionados ao hemisfério mais ao sul, né? Que aí o que o Bernardo falou, né, que o continente africano parece ser o alvo do mapa, é justamente esse objetivo de você pegar os países que vão estar mais ao sul, né, que a gente vai chamar de terceiro mundo, e colocar eles com destaque no mapa. E o outro objetivo do Petris também, né, era fazer justamente um contraponto com aquela posição de Mercator, né, que a posição de Mercator privilegiava, né, os países da Europa e da América do Norte, e o Petris vai fazer o contrário. Ele vai pegar esses países do hemisfério sul e vai colocar eles como sendo o centro, né, do seu ponto de visão. Então, todos os países ao sul, né, eles vão ter uma forma agora mais alterada, né, porque ele vai esticar muito a forma, né, desses países para tentar, de alguma forma, aumentar, né, a perspectiva dele sobre o mapa mundo. Então, a gente vê, né, que ele é, né, um pouco assim, relacionado à distância, ele vai sofrer, né, algumas alterações. E até se a gente fosse pegar aqui, por exemplo, na América do Sul, a gente vê que tem tipo um corte, né, aqui no Brasil, justamente por conta desse esticamento que ele fez entre as distâncias dos países. Tranquilo? Aí a data dele foi de 74. Eu tinha esquecido. E a última, né, projeção que a gente vai ver é a projeção de Robinson, né, que vai ser a mais usual que a gente vai estar tendo nos dias de hoje, porque ela, enfim, ela pega, né, aquela projeção afilática que a gente falou no começo da aula, né? Ele entende, né, que o mundo, para ser representado, né, num planisfério, ele vai apresentar distorções, então você tem que fazer, né, o mínimo possível dessas distorções, né? E aí até uma técnica, né, que foi utilizada por ele para tentar diminuir, né, essas projeções é justamente você colocar, né, nas bordas um arredondamento, né? Ele não coloca, né, como se fosse um retângulo, né, perfeito, né? Ele coloca essa parte, né, em cima, como se fosse, né, numa projeção, né, cilíndrica. Só que nas laterais dele ele faz esse curvamento, justamente para você ter uma possibilidade, né, de distorção não de acordo com o volume, né, mas você vai fazer uma técnica com que essas imagens elas fiquem um pouco mais reais, né, de acordo com a profundidade dele, né.
que aí, enfim, para a galera que gosta de desenho, né, você consegue, né, hoje é uma técnica muito mais desenvolvida, né? Essa questão de profundidade dos desenhos, mesmo que num plano, né? Por mais que ele não seja tridimensional, visualmente, né, você consegue dar uma característica diferente para ele. E essa foi a visão de Robinson, né, com esse curvamento das laterais, tentar criar uma possibilidade de profundidade, né, desses mapas que a gente vai tá vendo, né. E essa posição de Robinson, né, por ele tentar manter todas as características, né, de acordo com a área, de acordo com a forma e de acordo com a distância, vai ser muito mais usual hoje em dia, por exemplo, nos colégios, né, que aí esse tipo de planisfério, né, para a gente tratar, né, quando a gente vai falar com as pessoas, é muito mais fácil da gente trabalhar com eles do que trabalhar com outros mapas, né, porque como a gente viu o de Mercator e de Robinson, eles são mapas assim, extremamente políticos, né? Eles têm um objetivo político assim, muito forte inserido naquele tipo de projeção. Já essa projeção de Robinson, né? Ele vai estar só, assim, basicamente querendo estudar como é que está o posicionamento desses continentes do mundo. Óbvio que vai ter um contexto político, uma intenção política por trás, porque todo o mapa e tudo que a gente faz na nossa vida, basicamente, né, tem uma motivação política, né, pela sua essência. Mas, assim, não é tão explícito assim, né, no mapa do Robinson quanto a gente viu no de Mercator de Robinson. Tranquilo? Sim, só uma curiosidade, Matheus. Eu vi num canal no YouTube, eu não lembro o nome agora, sobre a existência, né, de continentes, não sei se submersos ou não, né, todos, mas que não são representados no mapa oficial, mas que já existem mapas que dão conta, né, desses outros continentes, né, que pelo menos nesse vídeo que eu vi estava falando assim, né, sobre a contagem de continentes, né, que a gente tem. Sim. Eu não sei se tem algum interesse também, imagino que sim, algum interesse. Se assim, eu não tenho noção se há algum interesse político, né? Imagino que sim, mas do porquê da gente não ter essa informação mais difundida. Então, se esse processo, né, de formação de países, enfim, que aí depois a gente vai chamar de continente, é algo que vai estar o tempo todo acontecendo na Terra, né? Porque ela não é estática, né? A Terra está em constante processo de transformação. Até o que a gente tinha falado, né, dela ser um geóide, né, que ela não é perfeitamente redonda, e toda hora ela tá se moldando, né, a gente a todo tempo, né, tá tendo esse movimento de criação, né, dos países, né, e de criação de superfície terrestre mesmo, porque, assim, a base, né, pra gente ter essa formação, né, terrestre do mundo, o que são nesses processos? Você tem, né, o magma, né, da Terra, né, que vai ser esse material que vai ter muitos minerais, né, ele sobe, né? E aí eu posso até dar essa aula depois. Ele sobe, né, para a Terra através de um canal, né? Que aí a forma que a gente mais conhece, né, desses canais são os vulcões, mas existem outras formas, né, da gente ter essa subida de magma para a superfície sem ser, né, através dos vulcões, né? Que é, por exemplo, como surgem essas ilhas oceânicas, né? Isso aí até no YouTube mesmo você pode jogar, que eu acho isso maneirinho. O surgimento de ilhas vulcânicas, né? de ilhas, né, no mundo. Que aí são do nada, né? Você está tendo um processo, né, de aquecimento de uma área, né, da Terra, e daqui a pouco começa a surgir, né? Parece que o mundo começa a cuspir, né? Várias coisas assim para o alto. Aí surge uma fumaça, daqui a pouco surge um material, né? Muito grande. Que são justamente, né, essa lava, né? Que estaria no manto, né, da Terra, né? Que aí é o que a gente vai chamar de magma, que quando ele sobe, né, para a superfície, ele passa por esse processo de esfriamento e com o passar, né, de assim, décadas e séculos, ele vai começar a dar essa origem que a gente vai chamar de superfície terrestre, né? E como isso acontece, né, todo tempo, a todo momento o mundo vai estar criando outras ilhas, que é esse agrupamento de ilhas, a gente vai chamar de países depois, e se esses países se aglutinarem de um modo muito grande, a gente vai estar chamando de continente.
até o que eu tinha falado, né, na primeira aula, é que quando a gente faz, né, um planisfério, a gente pega, né, esse mundo e faz um corte nele. Esse corte que a gente faz, né, que aí seria representado, né, pelas extremidades, tanto a oeste quanto a leste, a visão, né, que se teve para escolher esses lugares do mundo era porque era uma área realmente que você tinha pouca presença, né, de superfície terrestre. E aí a gente viu, né, que desde 1500, né, basicamente, o corte é sempre no mesmo lugar do mundo. E a gente tendo em mente, né, que o mundo está em constante processo de transformação, é bem provável que você tenha, né, ao longo de 1500 até 2020, o surgimento de várias outras áreas no mundo que aquela rapaziada ali não tinha naquela época. Só que o mundo vai se transformando. Então ali, né, foram criadas, né, vários países, né, várias ilhas foram surgindo ao longo do tempo, que elas vão realmente se aglutinando de acordo com o movimento das placas tectônicas, né, que vai fazer com que essa massa, né, da superfície terrestre fique em constante movimento. Esse movimento de tectonia de placa, né, que vai transformar toda hora, né, os lugares do mundo. Até quando a gente for olhar, por exemplo, quando a gente estudasse a formação geológica, né, aquele bloco que a gente chamava de Pangeia foi se dividindo, né, de acordo com esse movimento de placa tectônica, até a gente ver o mundo como é que ele está hoje. E esse movimento parou? Não, ele está em constante transformação ainda. Então a gente tem, sim, com certeza, o surgimento de novos continentes, novos países, enfim, a todo momento. Só que o que vai ser agora, assim, mais complicado? Não é que as pessoas elas não têm o interesse político de representar esse mapa, né? Só que para você colocar, né, uma projeção agora para falar que é mundial, enfim, e etc. Para a geografia, tem dois elementos que sim, são primordiais. O primeiro é que a nossa área de estudo é somente onde os seres humanos eles possuem alguma relação, seja com o meio ou entre, quer dizer, seja somente com o meio ou entre a sociedade, né? Porque a relação dos seres humanos com o meio ambiente vai se dar a todo momento. E para a gente, assim, não passar, né, por esses processos de transformação muito bruscos, né, de uma hora para outra, de toda uma representação, né, cartográfica para o nosso estudo, a gente tem que ter, sim, muita calma na hora de adotar esses novos mapas, né, não como oficiais, né, mas como um novo instrumento de observação do mundo, né, porque você precisa primeiro, né, ter a consolidação dessas novas áreas, de fato, né, que elas vão ser construídas, porque o que acontece, né, também é dessas áreas que muitas vezes, né, que a gente vê são ilhas que vão surgindo, né, ao longo do espaço, mas que diretamente não tem, né, uma relação ainda muito grande com o ser humano. E a segunda questão, né, depois, né, que foi estabelecida essa relação, né, já do ser humano com aquele novo espaço, é de agora como é que a gente vai colocar, né, não colocar esse espaço no mundo, mas como a gente vai olhar, né, agora para o mundo com novos espaços a serem representados, né? Que aí vai ser daqui para frente não, mas daqui a alguns anos, né, a gente com certeza vai ver essa transformação, né, que o mundo, sim, não é para sempre, né, que a gente vai ter um mapa desse tipo. Ele com certeza daqui a algumas décadas, ou então, sei lá, séculos eu acho menos provável, mas daqui a algumas décadas com certeza o mapa que a gente vai estar olhando vai ser totalmente diferente não, mas vai ser um pouco diferente desse de Robinson que a gente vai estar vendo. Justamente pelo surgimento de novas áreas ou até mesmo a destruição delas, né? Porque se a gente for olhar, né, eu acho que dá pra gente fazer isso numa aula assim, mais pra frente. Nesse movimento, né, de placas tectônicas que a gente tem no mundo, a gente tem dois grandes movimentos, tem três, né, na verdade, que é o movimento convergente, o divergente e o transformante, né? Que aí depois eu explico isso com mais calma. Tem uma parte, né, do mundo que está entre a Ásia e a África, que eles estão em cima, né, de placas tectônicas que estão passando por um movimento convergente, né? E o que são esses movimentos convergentes, né? É quando uma placa tectônica vai de encontro a outra e causa um choque, né? Elas se encontram de modo frontal. E quando você tem esse choque frontal, né, dessas duas placas tectônicas, você vai ter assim, uma transformação muito grande no que vai estar em cima dela. E o que vai estar em cima dela são justamente esses continentes e os países, né, que vão estar inseridos. E a projeção que se tem hoje, né, assim, que a galera que vai estudar isso, né, faz, né, essas projeções,
Que aí também o que é uma projeção não é o que vai acontecer, né? Mas é que são as maiores possibilidades dessas coisas acontecerem. É dessa placa tectônica, né, africana que vai estar sendo levada para a Ásia, ela tem uma tendência de se sobrepor à da Ásia. Então, o que vai acontecer, né, com alguns países, quer dizer, com algumas áreas, né, daquele continente, é justamente elas serem desaparecidas, né, do mapa. E o mundo vai ganhar uma outra forma, de acordo com esse choque das placas tectônicas que vão causar uma transformação muito grande, né, no que a gente vê hoje como sendo essa superfície terrestre. Eu falei a beça, mas tudo deu para entender? Pô, demais, cara. Demais, muito bom. Então, rapaziadinha, para a aula de hoje seria basicamente isso. Nessa lista tem alguns exercícios também de cartografia, para se vocês quiserem fazendo ao longo, né, dessa semana. E por hoje é só isso que a gente tem. Vocês têm alguma dúvida além dessa aí? Não, para mim é só agradecimento mesmo. Gostei bastante da sua visão sobre mapas, que era uma coisa que eu também tinha bastante interesse em geografia, mas como eu não gosto de geografia, eu não fui pesquisar, mas isso é bem legal, cara, saber de um modo diferente dos mapas, essas coisas assim, eu acho criando interesse. Vou fazer exercício. Já é. Pô, cara, queria só agradecer, porque assim, eu adoro geografia, mas eu gosto mais da parte geopolítica e tal. Então, quando eu vi a chamada lá no grupo, estava lá cartografia, eu falei, puta merda, velho, cheio de sono, não acredito. E tipo assim, o bagulho ficou muito interessante, cara. Porra, show de bola. Eu não sei onde é que o município encontra esses professores, cara. É tipo, o pré-requisito é ser brabo, mano. Vocês são. Show, bom descanso aí pra todo mundo, galera. Eu também Valeu. só agradecer e desejar um bom fim de semana para todo mundo, porque foi ótima a sua aula. Valeu, cara. É que até hoje falou, né, que é a política na cartografia, né? É isso. Na geografia, cara, a gente tem muito dessa questão, né, de falar o que é, que até que o Bernardo falou que gosta muito de geopolítica, né? Isso, assim, é muito comum das pessoas falarem, né? Ah, eu gosto mais de geopolítica que não sei o quê. Só que pra gente que estuda geografia, por mais que a gente divida, né? Porque não tem como dar conta de estudar tudo também, né? Entre o que é geografia física, que a gente vai chamar, o que é geografia humana, realmente a gente não vai dar conta de estudar tudo perfeitamente, né? Mas a gente vê que tudo tem uma relação. Até quando a gente vai estudar, por exemplo, formação de relevo, vai ter uma influência dessa visão, né, da geografia política sempre, né? Porque a geografia ela vai ser justamente esse combinado, né, da geografia que a gente vai chamar de física e humana. A gente juntando tudo isso, a gente estuda geografia mesmo. Só que a gente também é ser humano, né? A gente não consegue dar conta de estudar tudo. E aí a gente coloca, né, a gente pega, né, algumas áreas que a gente vai ter mais interesse de estudar e se alimenta de outras, né? Que aí, por exemplo, tem uma assim, das professoras mais brabas que eu tenho na faculdade, né? Ela é mais da área de geografia e física, né? E aí, pô, ela troca essa ideia de tudo. E aí o que ela fala é justamente isso. Ela não gosta também de estudar muita coisa a respeito, né, de economia, nessas coisas assim, todas. E aí o que ela faz? Ela pega, né, o que ela estuda e confia nas pessoas que estudam outras coisas, né? E ela também vai estudar minimamente para também não confiar às cegas, né? E ela tenta fazer, tipo, o máximo possível de esforço de tentar juntar as duas coisas, né? E, pô, as aulas que ela dava, assim, de geologia, de geomorfologia, era, assim, coisa, assim, bem difícil de estudar, mas com ela ficava tranquilo, porque ela tentava fazer, né, esse apanhado geral e tentar relacionar as coisas. Porque tem a ver, tem a ver muito, mas é isso, cara. Cada tema, né, vai ter um foco principal, mas tudo vai estar relacionado de alguma forma. E pegar o ranço do mapa da ONU é uma parada, assim, bem comum de acontecer mesmo. É bem comum. Mas é isso, galera. Obrigadão por estarem aí. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida é só poder procurar a qualquer momento. E se tudo der certo, semana que vem tamo aí junto de novo. Obrigada, Matheus. Bom fim de semana. Valeu, bom final de semana pra vocês. Para todo mundo aí, galera. Bom fim de semana. Valeu.